E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrez. E no vídeo de Prepara o Teu Coração que eu vou trazer o que aconteceu em detalhes na penúltima rodada em Abu Dhabi. O Supi, que nesse momento vem de 3 vitórias seguidas aí na reta final do torneio. Hoje ele jogava de pretas contra o terrível grande mestre do Uzbequistão, Nodirbek Yakuboev. O Supi jogava de pretas e ele botou aqui uma preparação. Chamou o talento do Uzbequistão pra guerra, e essa partida sim pode colocar o Brasil na ponta do torneio, mas tudo pode acontecer. Eu aviso, te segura na cadeira, prepara o coração brasileiro e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Yakuboev contra a locomotiva do Brasil. Nós vamos com ele, porque o gringo botou a solidez do peão dama. Pá, D5 é a escolha do Supi, e eles entram aqui num gambito da dama, onde o Supi joga essa linha que vem cada vez mais se popularizando. A6, vejam lá, a ideia dele é tomar o peão de C4, jogar B5, defender esse peão mesmo na unha, de longe. O lance mais jogado para as brancas é tomar em D5, mas o gringo jogou Bispo G5, que é uma ideia menos jogada, mas claro, já foi jogado também, e o mais natural aqui é jogar cavalo F6 ou Bispo E7, mas não, o Supi botou um lance bem mais raro, que é o lance F6. Esse lance não pode passar despercebido como um grito de guerra. Isso aqui é um grito de guerra, de ataque, porque o Supi quer tirar o gringo de qualquer preparação e surpreender no xadrez. Vejam lá, olha quanto tempo Yakuboev pensou aqui, tipo 1h30, e jogou Bispo D2, gastando ali próximo de 10 minutos no relógio, mas ele vai começar a se apertar no tempo, porque aqui ele já não conhece mais nada. Foi surpreendido por esse lance raro. Bom, cavalo C6, o Supi joga o toque, mostrando que tá tudo da preparação dele. É uma linha super arriscada, sempre. As máquinas criticam um pouco, né, esse tipo de subvariantes, mas estamos chamando o cara pro xadrez. Dama C2, olha o tempo acabando do gringo. Já vai baixar de 1 hora daqui a pouco. Bispo em D6 desenvolvendo, G3 preparando um fianqueto nesse flanco do rei, e depois de F5, que é o da máquina, o Yakuboev joga Bispo H3, já com menos de 1 hora no relógio, enquanto o Supi gastou 4 minutos para chegar na mesma posição do lance 8. Bom, dama F6 jogou o Supi, passando a dama pra cima mesmo. A ideia é que as brancas protegem o rei, e o Supi agora toma em C4 e passa o cavalo pro jogo. E vejam que a ideia que o nosso guerreiro do Brasil vai preparar é B5 e trazer o bispo pra essa grande diagonal. E de repente, tudo tá jogando. As peças estão bem, estão jogando, estão ativas, só que, claro, nesse alto nível, sempre tu começa a ter contra-jogo. E o gringo jogou a linha fina, que é Bispo G5, que não é uma linha fácil, porque depois de Dama F7, o Yakuboev aqui, ele abre mão do par de bispos, que é uma linha muito refinada, tá? Ele gastou, claro, tempo no relógio, mas encontrou essa variante, que meio que defende o plano do Supi do B5, Bispo B7. Porque vejam que depois da troca, claro, o Supi retomou de dama aqui, mantendo as peças desenvolvidas, a perspectiva um dia de avançar esse negócio, só que na entrelinha, o que o Yakuboev tá fazendo é dificultando o desenvolvimento do bispo de C8. Então o Supi passa a ter agora esse problema estratégico de como o bispo de C8 entra na partida, já que tu não tem mais o lance B5 porque o cavalo tá caindo. Então vejam lá, tudo muito sutil, muito bem jogado até aqui. Bom, o Yakuboev seguiu passando as peças pro jogo, o Supi finaliza ali a proteção do rei dele, e depois de Bispo G2, Rei H8, é a ideia da locomotiva do Brasil, claro, sai da cravada e prepara um dia o avanço de E5. A posição é confusa, tá equilibrada ainda, mas difícil de jogar para ambos os lados. Bom, o Yakuboev trouxe a torre para a coluna, e o Supi agora tenta, claro, encontrar uma forma de desenvolver esse bispo. Ele joga o lance Bispo D7. O bispo tá entrando em jogo, mas não é tão claro o que ele tá fazendo, né? Tá trancado ainda. Claro, as brancas tinham essa ideia de limitar esse bispeto. Isso tá funcionando de momento. Bom, torre 1 foi jogado, ameaçando ideias de E5, tem esse raio-x da torre na cara da dama, o Supi sai dessa coluna jogando dama F7, e agora E4 foi jogado, e aqui a partida começa a descambar para uma coisa mais arriscada. Os dois jogadores baixavam de 1 hora no relógio, e o Supi tomou essa decisão ousada de tomar o peão de E4, onde ele isola o peão de E6, mas em contrapartida também isola o peão de D4 do
do Yakuboev. Vejam que a máquina, ela prefere algum lance onde tu traz a torre de A pro jogo. Torre D8, torre E8, mas o Sup seguiu jogando dentro do espírito e do caráter da poção, que é arriscar e tentar alguma coisa de pretas. Cavalo E4 tá jogado, e agora fica esse tema pressionando o bispo. Torre em E8 traz a torre pra coluna, e aqui o Yakuboev já começa a querer mostrar um pouco das unhas gringas, vejam lá. Ele dá um toque na dama, e depois de dama G6 ele joga F4, e de repente a coisa pode começar a ficar mais complicada. Porque o Sup vai ficando com menos espaço, não tá conseguindo pressionar o peão em D4, o peão isolado, e enxota esse cavalo daqui, cavalo F3, e aqui o Sup pensa bastante nessa posição, já baixava de 10 minutos no relógio, posição confusa, difícil de jogar. O Sup segue com o mesmo problema, que é o bispo de D7 que não consegue jogar, ele passou o bispo para C8, que pode trazer a ideia de tentar ativar de novo esse bispo através de lances como cavalo em E7, B5, olha lá, e depois bota o bispo nessa grande diagonal. Só que não é tão claro se tu vai conseguir fazer esse plano ou não. E aqui o Yakuboev, ele encontrou o fino cavalo H4. E esse lance bota em problemas difíceis de serem solucionados aqui pro Sup, porque ele toca a dama e depois de dama F7, aqui as brancas têm um ganho de qualidade. Rafael, aonde? Com o tema de cavalo G6, olha lá. Não é um plano fácil de ser visto, porque parece que a casa de G6 está muito bem vigiada pela dama, mas as brancas têm uma possibilidade de invadir essa casa e é uma linha forçada. Tu vai ganhar a torre de C8. Como? Ah, Rafael, não posso acreditar. De que jeito? O Yakuboev, ele encontrou lá. A ideia é que tu tem que trazer a dama para C2 para poder entrar nessa casa. E como que ele faz isso? Ele toma em D6. Agora, tu não pode jogar o lance dama C2, porque senão tá perdendo o peão de D4. Então, primeiro, ele elimina o cavalo. Vejam que é tudo forçado. E agora ele joga a dama C2 e tu se dá conta que não tem como defender mais o duplo. Olha lá, ele tava na entrelinha esse tema tático aí, e a posição virou um caos tremendo de uma hora pra outra. De uma hora pra outra. Não tem como defender o duplo. O Sup tentou tirar o rei do cheque, só que agora cavalo G6 e incrivelmente a torre tá trancada. Não tem como salvar. Rafael, mas calma lá. Por que o Sup não jogou torre G8, olha lá? Porque aí eu não tô levando o duplo. Exato. Mas aí quando entra cavalo G6, o rei tem que vir aqui na cara dos descobertos, olha lá. Tu leva esse cheque duplo de cavalo e de dama, é forçado o rei H8, aqui tu leva mate. Então, ou tu leva o mate, ou tu perde a qualidade. O Sup jogou rei G8 e resolveu perder a qualidade. Ele jogou dama A7, ela tentando buscar o contrajogo, e o gringo tomou essa torrinha. Pior de tudo, não dá pra tomar aqui direito, porque vem dama F2 e eu tenho que trocar as damas e depois retomar o cavalo. Então, trocando as damas esfria completamente a posição final, é perdido. O Sup tenta só retomar e manter as damas no jogo. O Yakuboev segura o peão de D4 e agora entra nesse momento. O Sup tinha menos tempo no relógio, qualidade a menos, mas mesmo número de peões. Vamos tentar segurar esse gringo na unha brasileira. É isso que o Sup vai tentar lutar aqui. Passou o bispo pra D7. O bispo trancado dentro da estrutura. Dama B4 tentando ciscar, pressionando em D6. O Sup defendeu. Torre E3 ativando a torre. Não tem coluna para as torres jogarem. Torre B8 cisca por aqui. Dama em D2. E agora, torre B5. Tá lá. O Sup vai avançando um pouquinho, como pode. Pode estar vindo dama B6 também. Já na sequência, pressionando em B2. Torre B3 propondo as trocas. A simplificação favorece as brancas. Apuro no relógio. Torre D5 tá jogado mantendo, pressionando em D4. Com ideia de dama em A7. E dama B4 tá jogado pelo gringo, porque se tu jogar esse, ele troca as damas e o final é tenso. Tenso, terrível e dramático. Torre B5, o Sup defendeu a entrada da dama. Dama em C4 e agora fica de olho no peãozinho de E6. Bom, o Sup nesse momento tá ficando apertado, não tem como impedir a troca dessas torres, ele joga aqui o lance C5 buscando uma confusão. Se tu tomar, eu toco a dama e vou ganhar a torre, que tá na casa de C1, então D5 mantendo fechado. O Sup tentou ainda esse golpe tático, e se tu tomar aqui, eu recupero essa qualidade, só que o gringo seguiu acertando um atrás do outro de maneira terrível, olha lá, pressionando em E6, e aqui não tem jeito. Agora eu tenho que tomar, tomou em D5, só que depois da retomada, o rei sai do cheque, o gringo simplifica um pouco da posição e cai o peãozinho de D6 e tá indo tudo por água abaixo. 1 minuto no relógio, a posição era arriscada, o Sup tentou bispo H3, só que depois de dama G6 com a ideia de torre E8, não tem mais como defender. A infiltração, as ameaças de mate, qualquer lance aqui é mero esperneio. O Sup aqui abandonou esta partida. Sim,
O Sup arrisca tudo de peças pretas e acabamos perdendo a penúltima rodada em Abu Dhabi. Resultados. E tá no ar a precisão desta guerra. Vejam lá que o Yakuboev jogou com uma máquina terrível, próximo de 98% de precisão. O Sup acabou jogando abaixo da precisão média dele nesse torneio, mas claro, ele acabou arriscando muito em linhas onde ele tentava trazer o ponto inteiro de pretas, e esse tipo de estratégia sempre é muito arriscada, tu pode tanto ganhar como perder. Hoje acabou dando errado, mas o espírito de luta, ele segue. Vejam que o Sup nesse momento ele segue com 5,5 pontos, então jogadores ali indo pra ponta agora com 6,5 pontos, e o Sup segue aqui um pouco abaixo, olha lá, na 15ª colocação, ainda restando a última rodada do torneio, que se o Sup ganhar, ele saltaria para 6,5 pontos, ele vem de brancas nessa última rodada e pode sim ainda terminar ali pela ponta do torneio e inclusive performance no ar, talvez ganhando pontos de rate, né, que é um dos objetivos também de participar desse tipo de torneio. O Sup vem fazendo uma performance acima do rating atual dele, vem jogando para 2,620, claro, acabou de perder contra um jogador que tem 2,655, que o Sup não vinha favorito, mas tentou, guerreou e vem ganhando nesse momento 5,4 pontos de rate. Vamos ficar de olho no que vai acontecer na última rodada, e se tu tá gostando da análise e da cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos!